Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: uma relação começa pelo desejo de amar, mas sempre termina pela falta de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não temos a sabedoria de Deus para entender os nossos sentimentos e a capacidade das outras pessoas, nós acabamos esperando das pessoas as coisas que são virtudes de Deus, os frutos do Espírito Santo. Hoje eu sei que Deus é o amor e é impossível eu entregar amor a outra pessoa se Deus não estiver comigo. E nisso nós acabamos nos aventurando dentro de relacionamentos, acreditando que o bem ou o mal que a pessoa pratica é uma escolha dela. Que os bons costumes, eles vêm de berço, que é uma coisa de educação, de família. Mas isso não tem nada a ver. Porque o diabo, ele não escolhe classe social. O diabo, ele não escolhe corpo. Onde ele acha uma brecha, ele entra. Se Deus não habita na sua vida, se Jesus não é o seu Senhor, se você não ora todos os dias, se você não busca a presença de Deus todos os dias, você é um forte candidato para que em alguns momentos do seu dia você acabe sentindo uma tristeza muito grande, um sentimento de solidão, de vazio, uma carência enorme, uma vontade de ser amado, ansiedade, angústia, medo, raiva, frustração, ódio, desconfiança, ciúmes. Então isso paira na tua cabeça o tempo inteiro. Todos os teus pensamentos é sempre que alguém que você gosta está te enganando, ou te traindo, ou te passando para trás. Então o seu papel nessa vida é fiscalizar a vida das outras pessoas, porque o seu maior medo é que elas façam aquilo que você deseja fazer ou faz. Então, a impureza do nosso olhar passa dentro da impureza do nosso próprio coração. E para que nós possamos purificar aquilo que nós somos, é somente através da palavra de Deus, é somente através do arrependimento, reconhecendo as nossas atitudes e o nosso papel nessa vida. E assim nós tiramos a dependência emocional das pessoas e colocamos naquele que é digno, aquele que pode suprir todas as nossas necessidades, que é o Senhor. Então acaba sendo que um jogo de cartas marcadas. Você quer encontrar o fracasso de uma relação? Coloque um homem e uma mulher sem Deus dentro da mesma casa e dê o nome isso de família. Acabou. É questão de tempo para isso ser um fracasso, ou vai custar a sanidade de um ou de outro, porque o custo emocional é muito grande. Como que a gente pode nos relacionar sem perdoar? Sem ser feliz, dependendo que o outro faça alguma coisa para que a nossa felicidade ela seja completa, só reclamando das coisas, reclamando. Quando não reclama para a própria pessoa, reclama para os outros. E quem quer viver nesse inferno? As únicas coisas boas que poderiam ter acabam deixando de existir porque já não tem mais relação, relar. E a palavra fala que ambos não se neguem. Então, o homem nega, a mulher nega. O que acaba acontecendo? O não de casa é o sim de alguém de fora de casa. E assim vai indo. Será que deveria ser assim? Será que é assim que Deus pensou nas coisas? Ou é assim que nós acreditamos que as coisas são? Se a gente olha lá na Bíblia, a história de Davi,
quando ele enfrentou Golias, uma das promessas do rei Saul era que a pessoa que conseguisse vencê-lo iria casar com a sua filha. Nossa, mas que glória! Eu casar com a filha do rei! Que maravilha! Nossa, minha vida agora vai ser um sucesso. Não é assim que a gente pensa? Se eu alcançar as riquezas, se eu casar com fulano, ou se isso, ou se aquilo, nossa, como a minha vida vai ser boa. Mas será que a filha do rei era a filha de Deus? Será que ela acreditava no nosso Senhor? Será que ela tinha o amor de Deus na sua vida ou não? Será que a vida de Davi era feliz ou não? Será que casar com alguém garante que aquela pessoa vai estar na sua vida e a sua vida vai estar tudo bem? Essas são perguntas que nós nunca nos fazemos, porque na nossa ignorância, achar uma pessoa que nos provoca tesão, desejo, é bonita, ou bem-sucedida, ou trabalha é o suficiente para se ter uma família. Depois não sabe porque ficou com os filhos de um lado e a mãe do outro e tudo aquilo, e aquele brigueiro dentro de casa. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em 1 Samuel 19, versículo 12 a 14 e 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: Aí ela desceu Davi por uma janela, e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. Então Saul perguntou a Mical: Por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? E ela respondeu: Ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Então vamos entender um pouquinho quem está participando dessa história. Davi, a gente conhece, foi o rei de Israel. Mas antes de Davi ser rei, ele enfrentou Golias, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo uma pessoa que não teria as qualidades necessárias para um guerreiro. Mas ele vinha em nome do Senhor, e isso era mais que o suficiente para garantir a vitória ao povo de Deus. Então, ele, como prêmio, iria casar com a filha de Saul, que era o rei escolhido, o primeiro rei de Israel. Então, tá bom. Aí, ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então a gente vê que ela está ajudando Davi a fugir. Fugir de quem? Do próprio pai. Mical era a filha de Saul e Saul tinha ciúmes de Davi, porque quando eles voltaram da guerra, o povo dizia: olha, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E a partir daquele instante ele ficou com um ódio de Davi tremendo. E Deus já tinha escolhido que Saul não seria mais rei, porque ele não obedecia a Deus. E ele escolheu Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, Mical era a esposa que ele teria recebido como pagamento, né, por ele ter vencido Golias. Tá bom? Então a gente nota que ela está fazendo uma coisa boa. Está ajudando Davi a fugir do seu pai que queria matá-lo. Tá? Então, até aqui, tudo normal. Parece uma esposa querendo ajudar um marido que está com desentendimento dentro da família com o seu próprio pai. E a gente continua lendo. Então, Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelos de cabra na cabeça dele e o cobriu. Olha que dentro da casa de Davi tinha um ídolo, que a palavra diz como ídolo protetor do lar, e o deitou na cama. Você acha que esse ídolo era pequeno ou era grande? Porque se ela deitou na cama tentando simular como se Davi tivesse deitado, era uma estátua grande. E fala que ela pegou um pelo de cabra e colocou na cabeça e o cobriu. Então a esposa de Davi, Mical, não acreditava nas mesmas coisas que ele. Isso é certeza, porque nenhuma pessoa que adora ao Senhor teria um ídolo dentro de casa. E a gente olha, desde Gênesis, esse ídolo protetor do lar já é comum. E uma das coisas que Abraão foi retirado no meio da família dele foi por essa razão, porque tinha ídolos lá no meio.
Então Deus falou, bom, já que eu vou fundar o meu próprio povo, eu não quero que essas coisas estejam no meio de vocês. Então Davi casou com uma pessoa que processava a mesma fé que ele? Não. Davi casou com a filha do rei. E o que significa isso? Nada. É exatamente isso. Se você casou com uma pessoa que não tem Cristo dentro do coração, isso não significa nada. Ah, mas é filha. Ah, mas não sei na onde. Nada disso vai adiantar, porque no final, na hora que o relacionamento não der certo, não tem quem apazigue. Não vai existir paz. Não vai existir nada. Sabe o que vai existir dentro da tua casa? Um bar cheio de bebida, uma geladeira cheia de cerveja, vai existir bituca de cigarro para um lado e para o outro, e aquele bagunça de gente, de coisa, e um dormindo bêbado para um lado, e um dormindo bêbado para o outro, e é festa no final de semana, e é só isso, não tem rotina. Vocês são incapazes de ficar em silêncio dentro da mesma casa, porque ia gerar desentendimento. E aí é ciúme, é perseguição e não sei o quê. Então nós já percebemos que Mical não adora o Senhor. Tá, o que mais que Mical fez? Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. Davi estava doente? Não, Davi tinha fugido. Então ela mentiu. Então nós já encontramos mais uma característica. E você pode se pensar, poxa, mas o pai dela queria matá-lo e ela foi lá e estava defendendo ele. Deus não precisa da mentira para defender ninguém. Existiria formas de dizer a verdade sem precisar mentir. Mas ela não fez a menor questão sobre isso. Porque quem é a verdade? Jesus é a verdade. E aqui nós queremos que as características de Deus estejam em pessoas que não acreditam em Deus. E elas não existem nessas pessoas. Você fica procurando virtude em quem não acredita em Jesus. Ah, mas por que ele não me falou a verdade? Porque o diabo não fala a verdade? Ah, mas por que ele não me reconhece? Por que ele não tem gratidão? Porque o diabo não tem gratidão? Ah, mas por que ele fez isso comigo? Por que ele é ciumento desse jeito? Porque ele não confia em mim? Porque essa é a característica do diabo? Então você fica querendo, se questionando mentalmente que o diabo deveria ter as qualidades de Deus. Então eu não preciso obedecer nada. Para que serviria a Deus? Se o ser humano ele pode produzir amor, se ele pode falar a verdade, se ele pode fazer o que é certo, se ele pode fazer todas as coisas, para que Deus? Para quê? Porque é assim que o diabo engana. Na nossa ausência de sabedoria, ou na nossa inocência, ou na nossa ignorância, isso é uma coisa que pra gente é normal. Então, na nossa cabeça funciona assim. A pessoa tá ali mentindo, não, mas você tenta ver bondade naquilo que é errado e naquilo que Deus diz que é errado. Então Saul perguntou a Mical, por que você me enganou e assim deixou meu inimigo escapar? E ela vai lá e mente de novo. Ele disse que me mataria se eu não ajudasse a fugir. Davi não disse isso. Davi amava sua esposa, ela não amava Davi. Ah, mas como que você sabe disso? Porque não existe amor sem Deus. Não existe, nós precisamos de Deus para amar. Por algum instante ela poderia olhar em Davi, o guerreiro, olhar alguma coisa que lá atrás você se encantou. Mas quando você começa a viver com a pessoa, você percebe que aquilo não é o suficiente para unir um casal. E aí começam as brigas e as discussões e as exigências e querer ficar jogando na cara e falar que a pessoa mentiu, que ela enganou. Ela mentiu. Não vem de fábrica. O bem não está em nós. Todos os dias nós falamos alguma coisa para trazer a responsabilidade para nós, para que Deus possa trabalhar na nossa vida, para colocar algum tipo de qualidade no nosso comportamento. Só que a gente parece que quer ficar se enganando, quer ver bondade onde não tem bondade, quer encontrar Deus onde não existe Deus. Então a gente já entendeu que ser a filha do rei não garantiu nada para ele. Ela era uma mulher idólatra, era uma mulher que não acreditava no Senhor, mas Davi tinha a sua fé. E o que você acha que acontecia? Você acha que esse casal, eles brigavam por Davi ser cristão, por Davi adorar o Senhor e ela não? Ou você acha que era normal? Então, se a gente vai lá em 2 Samuel 6, versículo 16, 20 a 22, a palavra do Senhor ela diz assim: quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Davi
voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo, e ela disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem-vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças quem você falou vão me dar muito valor. Davi tinha ficado longe de casa. A Arca da Aliança tinha ficado longe. E ele estava voltando feliz, porque a arca estava voltando junto com ele. E as pessoas faziam festa, se alegrando com o Senhor, se alegrando com as coisas que estavam acontecendo. Quando a arca estava entrando na cidade, a mulher dele estava só ali, olhando pela janela. A arca, o povo, pensa numa procissão, tá vindo a procissão. Mas não com aquela tristeza, com alegria. Ei, o povo exaltando o Senhor, porque era a própria presença de Deus que estava no meio do povo. Então aquilo não estava passando uma imagem, ele estava passando Deus. E o povo se alegrava. E a filha dele vendo o rei Davi alegre ali no meio, pulando e dançando em louvor ao Senhor. E olha o que a palavra fala. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Você sabe o que o mal não tolera? A pessoa ser feliz que não seja por ela, pela razão dela. Você quer ver um casal sair do cabo, a mulher ou o homem vê que a pessoa está ali feliz, que não é por ele, é por outra razão. Pronto, motivo de briga. E ela vendo Davi feliz, mesmo que ela não estivesse ali participando, porque se ela fosse uma pessoa cristã, ela estaria junto com ele, pulando e louvando. Então ela, da distância do palácio, olhando o seu marido, louvando ao Senhor, sentiu desprezo por ele. Será que não é assim dentro de casa também? Você está ali ouvindo a tua Bíblia, ouvindo a tua palavra, o devocional e o teu louvor, e a outra pessoa implicando com as músicas que você escuta, implicando que você vai na igreja, implicando que não sei o quê, só implica. Desprezando você por servir ao Senhor e por acreditar no amor. Você acha que uma pessoa dessa, vendo você tentando ser uma pessoa melhor, ela vai te ajudar em alguma coisa? Você acha que a felicidade vai estar do lado dessa pessoa? Você acha que dentro dessa casa não vai ter briga? Porque aqui já ficou claro, para que ela não desprezasse mais ele teria que negar quem? A Deus. E é o que às vezes acontece, a pessoa deixa de ir na igreja, deixa de frequentar. A queda de Salomão aconteceu por quê? Porque ele quis agradar a esposa. A esposa começou a reclamar, ele, não, eu preciso agradar a minha esposa, você tem que agradar a Deus. Desagrada todo mundo, mas agrada a Deus. Você vai ter bons frutos. Continua agradando as pessoas, que você vai morrer de frustração e decepção, porque elas nunca vão retribuir nada do que você fez. Se você faz o bem, é graças a Deus. Mas não espere receber o bem de quem não tem Deus, porque somente Ele pode nos proporcionar. Então nós temos uma mulher que dentro dela, ela olhando Davi, já estava sentindo desprezo por ele. Você acha que quando Davi voltasse para casa feliz, porque ele estava junto de Deus, ele trouxe a arca para a cidade e ele estava voltando para casa para ver a mulher dele. Ele só queria voltar para casa. Mal sabia ele que ela já estava lá esperando ele, né? Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Então você imagina, ele voltando para casa, feliz, você já bateu o olhinho e tá vindo aquela mulher pisando dura. Tac, 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 tac. E foi ao encontro dele. Teve um sorriso no rosto, teve alguma coisa? Teve uma alegria? Teve, meu marido, tudo bem? Como é que foi? Davi, ele lutava muitas guerras, muitas coisas. Servia ao Senhor, mas para ela nada disso tinha valor. Porque o importante para o egoísta é quando serve a ele, é quando paga, é quando faz, é só isso. Gente cheia do diabo é o eu, é o meu marido. Eu canso de falar isso, não canso. A minha mulher, o meu isso, é os diabos. Você quer achar o diabo na pessoa, é quem busca os seus próprios interesses. Quem não tenta colocar
um pouquinho de amor, um pouquinho de empatia, um pouquinho daquilo que Deus coloca no outro. É só em mim. E chegou essa mulher. Chegou ao encontro dele e já começou. Que bela figura você fez hoje, o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas do seu funcionário. E ela com ciúmes. Davi louvando a Deus. Se você ir ler essa passagem assim, me fala que ele estava com um manto sacerdotal de linho. Ele não estava sem roupa. As pessoas não iriam desrespeitar o Senhor desse jeito. Mas ela precisava criar a narrativa dela. Precisava distorcer as coisas. Porque o diabo é o pai da mentira. Por isso que às vezes a gente fica com ódio, com raiva. Porque a pessoa vem com mentiras contra nós. Vem distorcendo a situação, vem querendo julgar o nosso caráter. E ele era o rei escolhido por Deus, o rei que foi colocado no pai dela. Então você imagina a cabeça dessa mulher, que acreditava em ídolos, que não tinha sabedoria de Deus, que não tinha paz de Deus, que não tinha nada. Só que ela estava vivendo no meio de um povo que adorava ao Senhor. E ela fazia parte do povo? Não. Ela era aquela que criticava as pessoas do povo. Já passou por isso? Alguém criticando você por adorar o Senhor, por fazer o Senhor? Tá na Bíblia também, ó. Então pode estar dentro da tua casa, pode ser o seu amigo, pode ser quem for, a coisa é a mesma batalha espiritual. É os mesmos espíritos que estão influenciando, um querendo amar e o outro querendo destruir. Davi respondeu: pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. O fim deixa claro uma coisa: pessoas de Deus valorizam pessoas de Deus. Não adianta você que crê no Senhor casar com um cara que não acredita, ou o contrário, ele não vai valorizar você. Você para ele vai ser nada, a tua conversão é nada, a tua sabedoria é nada. A eternidade é nada, ele está preocupado com essa vida. É o próximo copo, a próxima bebida, a próxima festa, o próximo jogo, a próxima distração, o próximo passeio. Só vive em busca disso. Só vive em busca de coisa. Ele não quer estar com você. Casal unido é casal que ora, que crê junto com Deus, que fala do Senhor, que escuta esse devocional junto, que lê a palavra junto, que louva junto, que partilha a música junto, que troca experiências das coisas que leu na Bíblia junto, que caminha junto para a eternidade, que fazem as coisas que Deus fala, que não se negam. Um casal tem que ter relação. O que diferencia um amigo de uma esposa ou de um marido é o sexo, e o sexo é importante. Ah, mas é importante. Deus fala que ambos não se neguem. Não adianta você querer vir relativar baseado nos teus interesses. Se você tiver tomada por Deus, você vai fazer o que Deus diz. Se você não tiver, Deus fala, vocês só vão se negar se for por motivo de oração, para que vocês fiquem mais perto, mas depois voltem, porque senão o diabo vai usar dessas brechas. Ou você toma a verdade como Deus diz ou não. Davi sabia que ele seria valorizado pelas pessoas que eram pelo povo de Deus, mas por quem não era, ele não seria. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais. Davi tomou um lado. Entre a esposa e Deus, eu fico com Deus. Entre qualquer pessoa em Deus, eu fico com Deus. Então, se preciso for, para estar ao lado do Senhor, tomar cabo das nossas medidas. Ninguém quer uma separação de um casal. Mas se você lê na palavra, fala que se o marido ou a mulher não for cristã, é melhor que ambos se separem do que viver dentro de uma casa brigando. Agora, se ambos acreditarem no Senhor, ambos forem convertidos, não tem nem necessidade de dizer isso, porque isso não vai nem passar pela cabeça. E aqui a gente vê que é preciso Deus para que uma relação ela possa dar certo, para que ela possa existir amor, para que ela possa durar. Não é com quem você casa, mas é quem está dentro da pessoa que você casa. Você não tem que ser o primeiro lugar na vida dessa pessoa, tem que ser Jesus. Você não precisa ter o primeiro lugar na vida do teu filho ou da tua filha, precisa ser Jesus.
Na vida de ambas as pessoas, se Jesus tiver o primeiro lugar, a gente vive muito bem. Porque a gente vai respeitar tudo aquilo que Deus diz e tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, sem desconfiança, sem julgamento, sem juízo de valor. A vida fica muito melhor quando Jesus vive conosco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar entendimento, mudar a tua essência, mudar a forma que você enxerga valor nas pessoas. Ser convertido não é frequentar a igreja. Ser convertido é conhecer a palavra de Deus, é falar de Jesus, não é ficar só frequentando, não. Ser convertido é buscar a presença de Deus todos os dias. É você não estar no meio das coisas que você sabe que Deus não gosta. É você não ser como os outros são, porque o Espírito de Deus, ele promove transformação. Nós nos tornamos novas criaturas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.